Olá, no intervalo de aula desse domingo, o professor da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisador em inteligência artificial, Dr. Luciano Vieira Lima, apresenta pesquisa que vem sendo realizada há mais de 13 anos com idosos. Como resgatar a memória e integrar o idoso à família e ao meio social? Essa questão é o tema central da nossa entrevista de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Ribeiro Cardoso, eu sou pedagoga, psicopedagoga institucional, psicoterapeuta sistêmica e hoje eu vim apresentar para vocês um curso que nós teremos aqui na Clínica Constelar. Esse curso é o curso de Pedagogia Sistêmica e nele nós teremos o que é a pedagogia sistêmica, qual o perfil do pedagogo sistêmico, os campos de aprendizagem e a pedagogia sistêmica, o olhar quântico aplicado à pedagogia sistêmica, o emocional e o cognitivo a partir de um olhar sistêmico, os contextos inter e transgeracionais e a sua relação à educação. Tudo isso aqui para você na Clínica Constelar, dia 9 de setembro de 2017. Não perca essa oportunidade. Obrigada! Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Todos os papais e mamães se preocupam muito com a educação de seus filhos. E também já vi muito adulto dizendo que as crianças são o futuro do nosso planeta. Por isso temos que estar preparados. O berçário Escola Cairós sabe dessa importância. E também sabe que ensinar e aprender são atos de amor e cuidado. No berçário Escola Cairós, além do conteúdo curricular, também há aulas de música, balé, futebol, oficinas de inglês, psicomotricidade e um espaço acolhedor, além de segurança, muito verde e até uma horta. O berçário Escola Cairós sabe a importância de cuidar das sementes, para que elas possam florescer e gerar bons frutos. Berçário Escola Cairós, amar, cuidar, educar. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Será que existem métodos que podem ajudar os idosos na memorização?
Por que o idoso geralmente se lembra de fatos que ocorreram no passado e pode demonstrar dificuldades em se lembrar de fatos que ocorreram na semana anterior? O professor e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, Luciano Vieira Lima, conversou com nossa equipe pelo Skype sobre essas questões que fazem parte de estudo científico realizado ao longo de 13 anos. Confira. Meu nome é Luciano Vieira Lima, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Comunicação e Jornalismo também da Faculdade Federal de Uberlândia. Sou pesquisador em inteligência artificial e estudo então a mente humana, e hoje nós vamos apresentar um pouco do estudo sobre os idosos, né? Será que realmente eles estão com a perda de memória, não conseguem aprender, ou será que é um erro nosso em não saber reforçar o conhecimento de cada um? Vai ser um prazer estar com vocês agora aqui falando sobre isso. Então, como é que surgiu a ideia desse projeto e qual foi o primeiro passo a partir dessa ideia? Foram duas observações, né? Familiares, a gente sempre está querendo resolver um problema da própria casa. Aqui, caso de ferreiro, espeto não é de pau, nós tentamos realmente resolver os problemas de casa e somos ouvidos, isso é uma coisa muito interessante. E observando o meu sogro, hoje já falecido, minha mãe ainda viva, nós vimos que, no caso do meu sogro, nós contratávamos um terapeuta para vir toda semana trabalhar a memória, trabalhar a cognição dele, para que ele viesse a se manter ativo na família. Mas o interessante é que toda semana, como é de costume, o terapeuta voltava e tinha de repetir as mesmas coisas e não progredia, né? Mas levamos um geriatra especializado e ele começou a fazer umas perguntas assim, de contas de matemática extremamente complexas. Meu sogro respondeu. Perguntava coisas da infância, da adolescência, da escola de medicina, que ele foi médico também. Ele lembrava de tudo, mas não lembrava da semana passada. Isso foi muito interessante, entender isso. O mesmo acontecia com a minha mãe. Vendo a tecnologia, eu tentava mostrar para ela de como usar o computador e tal. Uma vez por semana eu ia lá, ela dava uma explicação para ela, na outra semana eu tinha que explicar a mesma coisa. Mas ela também lembrava tudo da infância, fazia contas matemáticas também, tranquilo, o raciocínio lógico estava bom, mas a memória era uma coisa que parecia que estava prejudicada. Estudando um dia um cientista chamado Everett Ebbinghaus, que traçou uma teoria chamada curva do esquecimento, onde ele mostrava, assim, com milhares de exercícios com várias pessoas, como é que a memória ia degradando ao longo do tempo. E é interessante que a curva do esquecimento que ele fez mostrava que em uma semana a pessoa passava a reter apenas 9% do conhecimento no máximo que ela tinha aprendido uma semana antes. E se isso então não fosse recordado de forma adequada, a pessoa então estaria sempre esquecendo. E esse 9% em uma semana, basicamente é o que eu estava observando com meu sogro, minha mãe, que chegava e não lembrava praticamente nada, né? Então, passamos a estudar, né, sobre esse assunto de memorização, né? E para tentar chegar, olha, se ela vai perder 9%, 91% da informação em uma semana, não adianta eu trazer um terapeuta de semana em semana, porque ele não vai ter de repetir tudo outra vez, como está acontecendo. Ou seja, realmente, né, o que o Ebbinghaus falou estava sendo comprovado. Aí partimos então para um estudo de como seria, né, para manter essa memória. Então, nós fomos fazer alguns estudos, né, biológicos, de como funciona, né, a memorização, quais as enzimas responsáveis, e tudo no cérebro é uma ponte eletroquímica, né? Você tem eletricidade e química ligando memória, né? Ligando os órgãos, né? Para que a pessoa retenha a informação. E com isso, então, nós chegamos a uma conclusão, né? Inicialmente foi uma conclusão heurística, ou seja, na prática, testando, e depois comprovando, né, com outros estudos biológicos de como seria essa taxa
onde nós deveríamos, então, aplicar, recordar os conhecimentos para que o velho não esquecesse nada. Outra coisa que nós estudamos também foi o seguinte: quando a gente falava mais de uma informação, 2 ou 3, né, para aproveitar o terapeuta, que é caro, piorava muito mais ainda essa retenção do conhecimento. Aí, estudando outros cientistas, como Miller, né, Cohen, né, e Medina, e vários outros cientistas, nós vimos, por uma surpresa muito grande minha, que o cérebro também não é multitarefa na parte cognitiva, ou seja, eu só consigo aprender uma coisa de cada vez. E com isso, então, nós elaboramos um artigo que saiu em 2013, que fizemos uma pesquisa com vários idosos, né, na revista Nopar, onde nós testamos esses idosos sadios, né, e vimos que eles não, com o nosso método aplicado, eles passavam então a não esquecer mais. Conseguimos resgatar as relações familiares e depois entrar até em relações de sociedade, alguns voltaram até ao mercado de trabalho. O principal motivo é esse reforço de memória. Observe que a pessoa idosa, ela começa a não ser esquecida, mas as pessoas terem menos tempo a se dedicar a elas, todos estão trabalhando, como ela está fora do contexto social na maioria das vezes, e do meio de trabalho, ela passa então a obter as informações a longo prazo, elas não se repetem como repetiam, né, durante a época ativa dela. E todos os pesquisadores que nós vimos, eles falam de um reforço de aprendizado, mas nenhum chegou a uma taxa exata. Olha, quanto que eu posso, qual é o mínimo de tempo que eu posso recordar um conhecimento para garantir que essa pessoa ainda consiga retê-lo, né? Então, através de Theodore Wright, que fez a curva de aprendizagem na época da aviação, através de outros estudos, nós vimos que antigamente funcionava melhor o ensino quando o curso que a gente fazia era dado todos os dias. Ou quando você dá uma aula, por exemplo, na terça-feira e dá aula na quarta-feira, você repara que o aluno da quarta-feira está lembrando quase tudo da aula de terça. Mas na outra terça-feira, que já pulou quase uma semana, ele já praticamente não lembra de mais nada. Então, esse intervalo, quanto mais próximo possível, seria interessante, mas é inviável que seja todos os dias a recordação. Então, fazendo os estudos dessas duas curvas de memorização e de aprendizagem, de esquecimento, nós, então, montamos a nossa curva de aprendizagem, onde nós levantamos um seguinte parâmetro, que nós chamamos de taxa IRA, que é intervalo de reforço de aprendizado. Essa taxa está no método futuro de educação, que nós um dia falar sobre isso, que são os mapas de conhecimento estruturado, como a gente deve ensinar uma pessoa para que ela nunca mais esqueça e que ela consiga reter o conhecimento. Aplicamos, então, de uma forma mais simples aos idosos, usando apenas a taxa de memorização, porque nós não estamos querendo ensinar coisas novas por enquanto, estamos querendo resgatar ele, a família, conhecer quem são os netos, os filhos, as profissões dos filhos, como é que eles se inserem, né, no contexto familiar, para que, pelo menos dentro da família, né, você tenha ele interagindo, né, e as pessoas mais interessadas em conversar com ele, em vez de ficar repetindo. E vimos que essa taxa, ela obedecia uma ordem natural de quase tudo que a gente faz na computação, que é uma imitação, né, da nossa vida, do dia a dia, que é uma taxa chamada 2 elevado a n. Ou seja, o que quer dizer isso? N é o intervalo de dias que eu posso pular para recordar um conhecimento. Isso bate com os ensinos do Ebbinghaus, que mostra que já no primeiro dia a pessoa perde mais ou menos 40%. Se eu recordar nesse segundo dia, a pessoa volta a praticamente 100%, né, do conhecimento. Aí sim, quantos que eu posso pular depois? Aí, baseado nos estudos do Theodore Wright, nós vimos que cada vez que uma pessoa recorda o conhecimento, ela tem 20% menos dificuldade de reter, ou seja, ela não precisa gastar todo o esforço em aprendizado. E cada vez que ela vai recordar esse aprendizado, ela pode, então, ela tem um esforço 20% menor, até que chega num ponto que ela tem esforço nenhum para recordar. E essa taxa de 2 elevado a n, onde n é o intervalo, ele
faz com que a gente sempre, cada vez, vai memorizando até que a gente não esqueça mais. Se você fizer essa conta, se a pessoa, para cada conhecimento que você passar a uma pessoa, basta recordá-lo 13 vezes durante toda a vida que ela nunca mais esquece. E ela pode ser recordada contextualmente em outra informação. E com o idoso mais simples ainda, que essa taxa você não vai pular mais 48 anos. Então, o que acontece de errado quando a gente traz o terapeuta ocupacional para ensinar os nossos idosos? Ele vem hoje e pula uma semana. Uma semana quer dizer que eu estou pulando 3N, 2 elevado a 0, 1, 2, só quando ela vai virar 8 dias, um dia de recordação, o segundo, o quarto e o 8º dia, ela perde 3 recordações, ou seja, ela já pula para uma semana, né? Então, isso faz com que o idoso tenha de começar todo o processo de aprendizado. Então, a primeira dica era, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, se você começar a ensinar as coisas para ela e recordar no padrão 1, pula 2 dias, 4 dias, 8 dias, 16, 32, a primeira semana ela é crítica, né? O terapeuta vai precisar de uma ajuda familiar para ficar fazendo essa recordação, para não ficar caro trazendo ele nessas datas. Se a família se encarregasse de recordar, né, nesse intervalo de 1, 2, 4 e 8 para cada informação nova, fica mais fácil. Aí depois o terapeuta pode até vir em tempos mais espaçados, né? Esse é um grande problema. O segundo problema é o número de quantidade de informações que eu vou passar para meu idoso. Aí vem 2 cientistas, o Miller e o Cohen, que mostram que você não pode dar muitas informações ao mesmo tempo. Assim como nós falamos que o nosso cérebro não é multitarefa, como já disse também Medina, outro cientista, você só aprende uma coisa de cada vez. Então, no nosso artigo, nós colocamos, vamos primeiro pegar as relações familiares, vamos apresentar os filhos da pessoa para aquele velho, para que ele possa memorizar. Depois a gente vai associando coisas novas às antigas. Esse seu filho é médico, por exemplo. Esse filho é médico e trabalha em tal lugar, seria a terceira informação. Ou seja, você abre uma informação, né, tira todas as dúvidas dela, ou seja, quem são seus filhos, é como se você tivesse um raio, né, que seria a informação que você quer dar. Esse raio gera uma área, né, onde essa área seriam as dúvidas em relação a essa informação, no caso, filhos, né? Aí depois você abre uma informação a mais, profissão dos filhos, né? Pode entrar depois como os netos, quem são os netos de cada filho, né? E você então vai estendendo a relação até que você completa a parte familiar. Certo. Em relação ao conhecimento novo, como é que fica? Esse estudo também vale para conhecimento novo para o idoso? Sim, é o caso então específico que eu falei da minha mãe. Ela não mexia com nada tecnológico, era professora de música, tocava piano, a vida inteira ensinou piano, e veio então a computação musical, trazendo grandes recursos no computador para quem trabalha com música. E ela me via mexendo com isso, porque eu sou especialista nessa área de computação musical, eu tinha muito interesse. Mas antes de aprender a mexer com computação musical, eu tinha que aprender a mexer com o computador, que se eu tiver de lá todo dia, ligar o computador dela, ligar o teclado, fazer todas as ligações técnicas, até ela poder mexer no software, toda vez eu teria de estar perto dela. Então, o conhecimento novo, ele tem de começar com o mínimo conhecimento necessário. A gente mostra isso através de uma teoria matemática chamada teoria das categorias. Ela é um pouco complexa, mas ela mostra exatamente quando é que um conhecimento ele é estabelecido entre duas pessoas. E sabendo dessa teoria, então, a gente começou a ensinar para ela ligar o computador, desligar o computador. Memorizou? Ótimo. É o que a gente fala assim, só inicia o processo de memorização quando o processo de aprendizado é concluído. Ou seja, não se memoriza algo que não foi aprendido. E como é que você sabe que a pessoa aprendeu? Se ela consegue fazer sozinha. Então, ela ligou o computador, desligou sozinha, tal, entra no software, sai do software. Então, ela está pronta para aprender alguma coisa. E assim,
você vai tendo de cada vez só mostrar alguma coisa. No caso dela, por exemplo, como abrir o software e fechar o software, para dar um exemplo claro. Como agora abrir um pentagrama, que é onde você escreve a música. Aprendeu a abrir. Abriu vários tipos de pentagrama, aprendeu, mostrou, ótimo, então está consolidado o aprendizado. Depois, como colocar uma nota musical no pentagrama, aí você vai acrescentando cada vez apenas uma cognição, você não pode ter dois processos cognitivos. Almir Haas mesmo, um canadense, ele mostrou esses exemplos que a pessoa não consegue fazer duas coisas que ela tenha de ter cognição, aprendizado ao mesmo tempo. Você pode fazer várias coisas automáticas, você já sabe, mas cognição é uma só. Então, a gente vai ensinando uma coisa de cada vez, ver se está correto, e tenta que o próximo conhecimento ele seja fundamentado no anterior. Dessa forma, quando você apresenta um conhecimento novo, você já está recordando, ajudando a reconhecer o anterior. Então, se você fizer uma metodologia onde cada raio de conhecimento vai ser acrescido de um novo raio, mas esse outro raio é sequencial ao anterior, a pessoa praticamente vai naturalmente memorizando, né, e retendo a informação, como hoje chegou minha mãe ter o estúdio dela completo, ela mesma manipula ele sozinha, liga todos os instrumentos, e como eu disse, já gravou mais de 10 CDs dela mesma. Professor, são essa pesquisa, né, esses estudos que você traz e vai experimentalmente, né, verificando aí e trazendo essas informações, são importantes para a gente perceber que o idoso, ele deve ser inserido socialmente, a família tem grande peso nisso, né, porque por mais que tenha terapeuta, tudo, eles não estão o tempo todo com a pessoa, geralmente, então, assim, e também não são, o vínculo afetivo não é o mesmo com o familiar, isso também muda em relação à memória, não é? Sim, o importante é, veja, se a pessoa não tem condição de ficar também nesse processo de recordação, a tecnologia hoje é muito boa, a gente de vez em quando faz alguns softwares que agilizam, ajudam a fazer essa recordação. Então, muitas vezes, o primeiro processo é ensinar o idoso a mexer com a tecnologia e utilizar alguns softwares onde nós vamos contextualizar, tipo um jogo da memória, relação familiar, um jogo da memória, relação social, um joguinho de memória onde vai ver preços de coisas. São coisas que não são muito difíceis de você criar hoje, tanto para um celular, quanto para o computador, ou para um tablet, né? Hoje, meus alunos, né, de engenharia de computação, no final do primeiro período, todos eles conseguem fazer um software desse tipo, ou seja, não é algo mais complicado que eu vou ter de comprar em algum lugar. Hoje, o acesso, né, à tecnologia é muito grande, né? Então, você poderia ter alguns suportes tecnológicos para, hoje nós vamos ensinar tal coisa, e o sistema também se encarrega, né, de fazer a memorização na data correta, né? Inclusive avisar, né? Você programa sistemas hoje, alguns editores, como eu gosto de usar, por exemplo, o Evernote, que é gratuito, que eu utilizo, onde ele dispara a informação para mim e para as pessoas que utilizam o meu método de aprendizado, fala, hoje você tem de recordar isso, hoje você tem de recordar aquilo. Você não precisa ficar preocupado de que você tem de recordar, se você vai pular um N, né, um intervalo que é crítico, né, de memorização. Então, a tecnologia hoje é um apoio muito grande, né? Infelizmente, a gente manda projetos para o governo, para acessibilidade, terceira idade. Como não é um grupo muito grande, eles preferem, então, aprovar outros projetos de vulto, como energia, água, né? Sendo que também a parte humana deveria ser valorizada nesses projetos, né? Muito bom, professor. É lindo, a pesquisa é muito bonita, e provavelmente deve ter levado um bom tempo para desenvolvê-la, né? Está em desenvolvimento, Foram inclusive. 13 anos, né? 13 anos de trabalho. 13 né? anos. Hoje, 13 anos. 13 anos para a gente comprovar tudo cientificamente. Hoje nós temos tudo cientificamente comprovado, né?
mas realmente é um trabalho gratificante. Pelo menos eu com minha mãe, que ainda é viva, né, ver ela totalmente ativa, né, fazendo tudo que ela precisa de tecnologia sem precisar da nossa ajuda, é muito gratificante. Bom, a equipe do intervalo de aula, infelizmente, nosso tempo ele, né, não consegue aprofundar como a sua pesquisa aprofunda e também resumir os 13 anos, né, em 30 minutos é até uma dó. Mas eu acho que... explicar isso para a educação vai ser mais simples numa próxima entrevista. Na hora que a gente mostrar isso aplicado à educação e ver como isso resolve o problema da educação do Brasil no mundo hoje, né, que realmente resolve. Já tivemos 2 pós-doutorados, 2 doutorados, 4 mestrados, né, e uns 10 artigos sobre o tema, né, onde a gente consegue realmente resolver o problema da educação, onde o início foi a preocupação com o idoso. Inclusive, eu estava pensando, conversando com você agora, em relação a possíveis escolas para idosos, né? E também esses programas que você fala, que as pessoas podem estar fazendo, principalmente as pessoas que são da área de exatas aí, abrindo um leque para profissionais aí, né? Atuarem na área com os idosos. Eu acho que até se alguns empresários de visão, né, poderiam encampar, fazer grandes centros, né, disso, onde o idoso teria essa convivência, né, esse resgate, né, tanto social quanto familiar, mesmo que seja na própria casa, caso ele não tenha mobilidade assim, de sair de um lugar de outro, mas ter a tecnologia em casa, né, ter as suas conferências via celular, ter grupos, né, virtuais, né, onde ele pudesse se manter ativo, né, inclusive exercendo a profissão que ele já teve, porque um idoso ele tem experiências profissionais de décadas, né, é uma pessoa que pode ser inserido à sociedade, né, com um lucro muito maior para a sociedade do que para ele mesmo. É uma pessoa que já não está preocupada tanto mais com valores financeiros, e sim estar ativo, né? Então, a pessoa que faria uma coisa com mais amor, uma coisa com mais cuidado, né? Doando toda aquela experiência que ele adquiriu durante várias décadas, né? Como soluções da sociedade atual. Com certeza. Professor, muito obrigada. Aprendi muito e fiquei muito feliz em conhecer a sua pesquisa. Muito bom. É isso aí, não vou te tomar mais tempo. Um encerramento? Tá. Você consegue, então, fazer só um fechamento? Ok. Bem, obrigado a todos, né, por prestarem atenção, né, nesta palestra que tivemos com vocês. E faça hoje um teste, né? Procure um idoso de quem você gosta muito, que está muitas vezes esquecido, né? Talvez relegado a não estar conseguindo mais fazer algum contato com a gente, conversar, né? Fazer grandes discussões, e tente reintegrá-lo novamente à sociedade, usando esse processo. Olha, a informação hoje é 1, 2, 4, 8, recordando a cada vez dobrando o espaço de tempo, e você vai ter uma surpresa de ter o seu pai, avô, tio, a pessoa que você ama, reintegrando a sua sociedade com alegria, trazendo os conhecimentos que ela adquiriu durante a vida toda, né? Serão úteis tanto para vocês, né, quanto para a humanidade. Muito obrigado. A nossa equipe do intervalo de aula agradece ao professor Luciano em compartilhar conosco seus conhecimentos e esse brilhante estudo científico desenvolvido ao longo de 13 anos, que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Agradecemos também sua audiência aqui na TV Goiânia Band, no nosso canal do YouTube, onde você pode rever todas as nossas edições, e a sua participação nas redes sociais. Um bom domingo e até o próximo. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você.